Olá, como vocês estão? O meu nome é Solange e eu sou psicóloga. Há alguns meses atrás eu fui convidada para fazer uma fala na Semana Interna de Prevenção de Acidentes sobre saúde mental no trabalho e questões atravessadoras. Na ocasião do convite, havia ainda a expectativa de fazermos esse encontro de forma presencial. No entanto, dado o cenário pandêmico de Covid-19 que nós estamos vivendo, esse encontro não foi possível e por essa razão eu estou gravando esse vídeo para vocês. Muito bem, quando vamos falar de saúde ou de saúde mental, precisamos levar em consideração todos os fatores que são condicionantes e determinantes desse conceito. A exemplo de acesso a bens e serviços, moradia, alimentação saudável, transporte, espiritualidade, religiosidade, enfim, diversos fatores que nos permeiam e que acabam determinando a nossa qualidade de vida. No entanto, quando nós direcionamos isso em específico para o espaço de trabalho, me parece que uma avaliação de saúde mental nesse ambiente, ela é possível por intermédio das relações que nós estabelecemos nesse local. Avaliando então a qualidade das relações que nós estabelecemos no espaço de trabalho. Relacionar-se é fundamental, estabelecer vínculos é fundamental na mesma medida. O ser humano não existe sozinho, nós precisamos nos relacionar. E quando isso se dá num espaço de trabalho, nem sempre nós somos capazes de optar os vínculos que nós vamos estabelecer, né? Afinal de contas, às vezes nós trabalhamos com pessoas com as quais a gente não consegue estabelecer o melhor entendimento, ou a gente não possui um vínculo, ou a gente não possui uma identificação que seja. Mas conviver é necessário, inclusive conviver de forma harmoniosa e saudável. Como isso é possível no espaço de trabalho? Nós devemos pautar, então, as nossas relações sobre uma conduta moral e ética. Eu gostaria de falar para vocês um pouco mais em específico sobre moral e ética, porque tenho a impressão de que nós devemos pautar todas as nossas ações sobre essas formas de entrar em relação com os outros. Assim nós teremos uma chance de ter um convívio mais harmonioso e saudável e feliz para ambas as partes. O que é uma conduta moral? A moral diz respeito a uma questão mais individual. Ela está atrelada ao nosso caráter, aos valores que permeiam a nossa educação, a nossa formação, a nossa cultura. Uma questão muito mais individual. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais tranquila. Por exemplo, a moral é tudo aquilo que eu não me autorizo fazer, independente de ter alguém controlando ou vigiando as minhas ações. Por essa razão, a moral pressupõe que nós temos uma liberdade de agir e de ser em relação aos outros. Nós conseguimos ter condutas virtuosas, morais, quando não tem ninguém nos observando ou ninguém nos olhando. Por exemplo, no espaço de trabalho, alguém perdeu a carteira nos corredores e essa carteira está cheia de dinheiro. Alguém encontra a carteira e devolve ao dono por uma questão de valores, né? Essa carteira não é minha, ela não me pertence, eu a devolvo na integralidade daquilo que tem dentro dela para o seu dono, independente de ter câmeras de vigilância ou de ter alguém avaliando as minhas ações. Eu não faço isso porque isso não é do meu feitio, isso não faz parte das condutas que eu considero adequadas ou não. Agora, se por exemplo acontecer a mesma situação e houverem câmeras de vigilância nos corredores, talvez eu devolva pelo simples fato de eu ter medo das consequências. E nesse caso, a minha conduta já não é pautada sobre uma questão moral. Resumindo, mais uma vez, a moral é aquilo que eu não faria mesmo se eu fosse invisível. Mesmo se ninguém pudesse ver o que eu estou fazendo, então ela é uma questão muito eu comigo mesmo. Quando a gente
pauta a nossa questão, as nossas ações sobre as nossas virtudes, né? Sobre os nossos valores. Eu tenho a impressão de que na contemporaneidade, nesse período moderno que nós estamos vivendo, é extremamente difícil que a gente tenha condutas morais, né? Porque nós estamos cada vez mais vigiados. Eu não sei se esse é o contexto da empresa de vocês, mas nós estamos constantemente vigiados, constantemente controlados, e isso em alguma medida denota que enquanto seres humanos nós fracassamos na conduta moral. E aí, dada uma ruína dessa moralidade, nós adentramos em um conceito muito mais em voga na atualidade, que é a ética, né? Então, me parece que a ética adquire uma força muito grande porque moralmente, infelizmente, nós fracassamos enquanto seres humanos. Ética é uma questão coletiva, moral individual, ética coletiva. Eu gosto de uma definição do professor Clóvis de Barros Filho, que diz assim: a ética é a inteligência compartilhada de todas as pessoas que convivem em prol da convivência. Ou seja, eu pauto as minhas ações não só por aquilo que eu não me autorizo fazer, mas considerando que eu não sou o único sujeito que ocupa aquele espaço e que o outro que compartilha aquele ambiente comigo, que trabalha naquele ambiente comigo, tem o mesmo direito de usufruir do bem-estar naquele espaço que eu tenho. Então, eu limito ou observo as ações e as minhas condutas pautando a coletividade, considerando que o bem-estar coletivo é mais importante que o meu individual, que às vezes uma questão de que a possibilidade de todos terem acesso a um ambiente saudável é o mesmo que o meu, né? Então, uma questão muito mais coletiva. A ética, ela sempre deve ser estabelecida por todas as pessoas que convivem naquele espaço. Então, ninguém melhor para avaliar quais vão ser os valores que vão reger a convivência de determinado ambiente, em determinado ambiente, do que as pessoas que ali compartilham. Ou seja, ninguém melhor para dizer como vocês aí na empresa precisam se relacionar e quais vão ser os valores que vão conduzir essas relações do que vocês próprios, que são aqueles que convivem nesse espaço, nesse ambiente. Dessa forma, eu penso que se nós conseguirmos retomar em boa medida uma concepção moral que conduza a nossa convivência e pautarmos a nossa convivência também numa postura ética, a gente acaba evitando condutas canalhas. O que é uma conduta canalha? É uma conduta onde eu desconsidero o impacto das minhas ações e eu levo mais em consideração a minha vantagem, o meu prazer, o meu benefício em detrimento do benefício do outro, né? Da possibilidade do outro. Eu desconsidero o outro quando eu vou agir. Isso é uma conduta canalha. Muito bem, vejamos o que mais eu poderia oferecer para vocês. As condutas morais e éticas, elas sempre são pautadas sobre valores. E valores não são rígidos. Valores oscilam. Por essa razão, não existe como oferecer uma normativa, não existe como dizer é assim que deve se dar o vínculo no espaço de trabalho, é assim que deve acontecer a relação. Não é possível oferecer receituários, por mais que na contemporaneidade a gente busque isso com muita frequência, né? Receber uma receitinha, um manual de como nós devemos nos portar, de como nós devemos nos relacionar, de como nós devemos agir. Isso deve ser uma questão individual e deve ser uma questão que brota do coletivo. Bom, eu acho que o que eu gostaria de falar para vocês era isso. E, em alguma medida, as respostas
elas sempre se fazem possíveis nas relações. Então, o diálogo é extremamente necessário para que a convivência seja harmoniosa e, consequentemente, para que a gente possa ter saúde mental. Ademais, o parâmetro para quando as coisas não estão adequadas ou quando as coisas não estão fluindo da melhor forma é avaliar o sofrimento que cada pessoa denota ou sinaliza. Se nós formos capazes de observar que os nossos colegas ou as pessoas com quem nos relacionamos no ambiente de trabalho começam a desenvolver adoecimentos ou sofrimentos em detrimento da convivência, esse é o momento em que se precisa parar, refletir, reavaliar, reorganizar. Essa é a nossa potência enquanto ser humano, né? Nós temos essa capacidade, nós devemos utilizá-la. Ademais, o que eu gostaria de dizer é que existe uma fórmula muito simples para que nós possamos avaliar as nossas ações. Dizem que nós podemos avaliar se determinada ação ou conduta que vamos tomar no nosso ambiente de trabalho ou nas nossas outras relações pessoais ou enfim qualquer outra que a gente estabeleça, que a gente possa perguntar para nós mesmos: a minha mãe se envergonharia daquilo que eu vou fazer ou não? Se a resposta for sim, então possivelmente aquilo que eu vou fazer não seja adequado de ser feito, né? O professor Cortella também sugere que a gente nos faça 3 perguntas. Quero fazer determinada coisa? Se a resposta for sim, parto para a próxima. Devo fazer determinada coisa? Então, se a resposta for sim, parto para a próxima. Posso fazer determinada coisa? Me é autorizado? Se a resposta for sim, então talvez essa seja uma conduta que não impacte negativamente a convivência. Então, se a gente for capaz de fazer essas 4 perguntinhas para nós, né? Minha mãe se envergonharia? Posso, devo e quero? Se a resposta para tudo isso for sim, então talvez a minha conduta esteja num direcionamento adequado e saudável, de modo que eu não vá agredir a convivência. Espero que eu tenha conseguido elucidar algumas questões para vocês. Ademais, eu estou à disposição. Um abraço, bom trabalho para vocês, resiliência nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, em que às vezes algumas questões se colocam de forma mais evidente, mais agressiva, né? E que também nós experimentamos uma dificuldade de significar tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? O isolamento é uma questão complicada, mas que sejamos capazes de respeitar isso, porque a vida é preciosa e ela precisa ser protegida em detrimento de qualquer outra coisa que a gente tenha vontade de fazer nesse momento, né? Eu agradeço o espaço que me foi concedido, estou à disposição para outras questões. Cuidem-se bem, um abraço, até a próxima.